O mundo está instável, guerras acontecendo, tensões aumentando, mercados reagindo com violência a cada nova manchete. E no meio disso tudo, tem muita gente simplesmente fingindo que nada está acontecendo. Como se fechar os olhos fizesse o furacão desviar a rota, né? Exatamente. Tem coisa que dói e ninguém posta, mas a tensão no ar é totalmente palpável. A negação virou regra. Mas ignorar o risco não elimina o risco, só deixa quem faz isso totalmente despreparado. A conta uma hora sempre chega. E quando ela chega para quem escolheu não olhar, o impacto costuma ser devastador. A negação é um escudo de papelão contra uma tempestade real. E o foco da nossa troca de ideias hoje é exatamente esse. Como tomar decisões inteligentes, lógicas e frias em tempos de guerra e de incerteza global absoluta. Porque a gente olha para o noticiário e, em muitos momentos, parece que estamos assistindo a um roteiro de filme de ficção científica distópico, sabe? Dá uma sensação irreal mesmo. Existe um distanciamento natural. Só que a realidade é infinitamente mais concreta e bate a porta muito mais rápido do que a intuição sugere. Olha, é crucial alinhar as expectativas desde o primeiro minuto. Essa conversa não é um seminário de geopolítica técnica. Não é sobre analisar minúcias diplomáticas ou tentar adivinhar qual tratado será assinado. O foco aqui é sobrevivência prática. O que acontece na vida real, no dia a dia. Isso. É sobre o que acontece quando o cenário macro, lá fora, entra em colisão direta com a realidade diária aqui dentro. E essa colisão acontece invariavelmente. Conflitos internacionais não são apenas disputas políticas distantes em um mapa-mundi. Eles geram um efeito dominó financeiro e social implacável. É um efeito dominó que afeta as coisas mais básicas da rotina de quem está ouvindo. Um porto é bloqueado do outro lado do mundo e, de repente, o preço do combustível na bomba da esquina dispara. A inflação no supermercado perde o freio. O câmbio enlouquece. A segurança dos empregos começam a tremer porque as cadeias de suprimento travam. É extremamente comum a pessoa achar que a linha de frente da guerra está a 10 mil quilômetros de distância, do outro lado de um oceano. Só que não está. Não. A verdade inconveniente é que o bolso das pessoas é e sempre será a primeira trincheira. O futuro está na linha de tiro. A guerra militar pode até estar restrita a um continente específico. Mas a guerra econômica está sentada no sofá da sala de estar de cada família. E tempos de altíssima tensão global costumam agir como um espelho de aumento. Como assim? Eles revelam dois perfis comportamentais bem distintos. Existe o grupo que entra em estado de pânico absoluto, operando apenas na base adrenalina, e existe o grupo que absorve o choque e simplesmente ajusta a estratégia. O pânico paralisa E destrói patrimônio. A estratégia protege e, muitas vezes, cria oportunidades invisíveis para a grande maioria. E é exatamente nesse ponto que surge a regra de ouro que embasa toda a nossa discussão. O princípio central da sobrevivência em momentos de caos. Vamos colocar isso em pratos limpos, com muita clareza. É o tipo de conceito que precisa virar um mantra mental. Exato. Em tempos de guerra, reduza a vulnerabilidade, aumente o controle. A premissa é assustadoramente simples. Trata-se de diminuir a exposição a tudo aquilo que pode dar errado de forma catastrófica e trazer para perto as rédeas daquilo que realmente está sobre o próprio domínio. Só que trazer esse princípio elegante para o mundo real exige um nível de clareza emocional que pouca gente cultiva. É preciso aceitar um fato incontestável. Ninguém tem o poder de controlar o tabuleiro global. Não dá para parar uma guerra com força de vontade. De jeito nenhum. Não dá para ditar a taxa de juros do Banco Central ou tabelar o preço do barril de petróleo. Gastar energia tentando brigar com essas forças tectônicas é exaustivo e, no fim das contas, completamente inútil. Mas, em contrapartida, é totalmente possível assumir o leme das próprias decisões, né? Totalmente. O nível de exposição ao risco e o grau de preparo individual são variáveis que dependem de uma única pessoa. Quem consegue mapear e entender o risco antes da crise explodir sofre infinitamente menos durante a tormenta. É aquela lógica implacável.
O momento ideal para consertar o telhado é quando o sol está brilhando lá fora. Só que aí a gente esbarra na natureza do comportamento humano, que costuma ser um espetáculo meio trágico em momentos de pressão. As pessoas tomam as piores decisões possíveis. Sim. A observação de crises passadas mostra que existem 3 erros fatais. 3 armadilhas psicológicas clássicas em que as pessoas caem de cabeça quando o noticiário começa a sangrar. E o primeiro erro é quase uma pandemia moderna. A overdose de informação. Consumir notícia o dia inteiro e não transformar isso em nenhuma ação prática. A pessoa passa tipo 12 horas seguidas atualizando o feed de notícias desastrosas. Esperando a confirmação do fim do mundo. E no fundo, sente que está se preparando. Ficar lendo tragédia em tempo real não é estratégia. É só um atalho muito eficiente para ansiedade clínica. Ficar rolando a tela do celular não constrói abrigo. Essa ilusão de produtividade gerada pela informação é extremamente perigosa. O cérebro humano tem um viés natural de negatividade. A biologia programou a gente para prestar muito mais atenção às ameaças do que às coisas boas. Porque ignorar uma ameaça no passado significava literalmente a morte. Exatamente. Hoje, as redes sociais e os canais de notícias sequestram esse mecanismo primitivo. Cria-se uma falsa sensação de agência ao consumir dados sobre a crise. A mente confunde o ato de saber que o problema existe com estar efetivamente resolvendo o problema. E a dura realidade é que informação sem um plano tático vira apenas angústia acumulada no sistema nervoso. E o excesso de angústia sobrecarrega a capacidade de julgamento lógico. O que nos empurra ladeira abaixo direto para o segundo erro fatal. O impulso destrutivo. É aquele movimento abrupto de tomar decisões radicais baseadas 100% no medo crônico. A pessoa aperta o botão do pânico com as 2 mãos. O mecanismo de lutar ou fugir assume o controle total. A pessoa lê uma manchete mais agressiva pela manhã, o coração acelera e decide vender todos os investimentos acumulados por anos, bem no momento em que os ativos estão na baixa. Ou então, decide mudar radicalmente de área de atuação do dia para a noite. Paralisa projetos que estavam dando certo. Movimentos bruscos e reativos, baseados apenas no estado emocional de alerta máximo, cobram um preço altíssimo. O medo é um instinto primário maravilhoso para fazer a gente correr de um predador na floresta, mas é um conselheiro financeiro desastroso. E um péssimo gestor de carreiras. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por 1 segundo. Quando o cenário global está derretendo, agir rápido não é uma virtude. Se o navio está afundando, a velocidade da reação não é a diferença entre viver e morrer. Agir rápido com base em um plano pré-estabelecido é uma virtude imensa. Agir rápido de forma errática e cega é o que afunda o barco de vez. A diferença está na intencionalidade, então. Totalmente. O pânico faz a pessoa pular no mar gelado antes mesmo de verificar se o navio tem bote salva-vidas, só porque alguém gritou que viu a água no porão. A reação impulsiva não avalia o risco secundário da própria ação. Faz todo sentido. Muitas vezes, o custo de desfazer uma carteira no fundo do poço é muito maior do que o impacto da crise em si. A pessoa acaba se afogando sozinha por pura afobação. Enquanto o barco original continua navegando, mesmo que avariado... E se o pânico destrutivo é um extremo perigoso, o terceiro erro é o extremo oposto. É quase cômico se não fosse trágico. É a famosa síndrome do avestruz. Enfiar a cabeça na terra. Tapar os ouvidos, ignorar tudo solenemente e não fazer absolutamente nada. É aquela crença incrivelmente ingênua de que um conflito no leste europeu ou no Oriente Médio nunca vai afetar a vida real aqui no bairro da pessoa. A realidade macroeconômica é brutal quanto a isso. Afeta sim. De forma direta ou indireta, a conta da instabilidade global chega. É a pessoa que acha que só porque não tem um tanque de guerra estacionado na rua dela, o pão francês não vai custar o dobro no mês que vem. Achar que o próprio cotidiano está magicamente blindado é a receita perfeita para ser atropelado pelos acontecimentos. Energia mental de ter que lidar com problemas complexos. É reconfortante acreditar que tudo vai ficar bem sozinho. O problema é que a negação tem um prazo de validade curtíssimo. Quando a inflação corrói o poder de compra e o emprego entra em risco,
a realidade quebra a porta. Então, se a gente afasta da mesa esses 3 erros comportamentais crônicos, a ansiedade paralisante, as decisões impulsivas e a negação total, a grande pergunta é: o que sobra? Como operar nesse ambiente? Sobra o que podemos chamar de a forja do escudo e da espada. São 5 passos práticos e lógicos para construir uma base sólida no meio do caos absoluto. E o primeiro passo bate onde dói mais em muita gente: o fortalecimento do caixa. Construir e defender a reserva mínima de sobrevivência com unhas e dentes. Tem um princípio que rege esse momento. A liquidez importa muito, mas muito mais do que ostentação. Em tempos de bonança, o dinheiro preso em bens de luxo ou carros importados faz a pessoa se sentir bem-sucedida. Mas quando o mercado global vira de cabeça para baixo e o crédito seca, o carro esportivo na garagem não paga o boleto. Não enche o carrinho do supermercado se não houver dinheiro livre na conta. Ter dinheiro rápido e seguro não é perder rentabilidade. É garantir o oxigênio da operação. É fundamental entender a função do caixa. Muita gente questiona se, em tempos de inflação alta, deixar dinheiro com liquidez imediata não é perder poder de compra. E a resposta exige maturidade financeira. Sim, a inflação corrói o valor nominal. Mas a liquidez de emergência não é um investimento focado em gerar riqueza, certo? Os bons a preço de banana quando o mercado entra em desespero. Liquidez é poder de escolha. É manter a cabeça fora da água enquanto o resto do mercado sufoca. Mas a liquidez sozinha não faz milagre se o balde tiver um furo gigante no fundo. O que nos leva ao segundo passo estratégico: reduzir dívidas desnecessárias com urgência máxima. E aqui, a matemática não tem piedade de ninguém. Não aceita desculpa de jeito nenhum. Em tempos de incerteza global, os preços sobem. Para frear essa inflação, a primeira reação dos bancos centrais é puxar a taxa de juros para cima. E os juros sobem de elevador. Os juros em tempo de crise são um predador silencioso. Aquele empréstimo pessoal, rotativo do cartão ou financiamento que parecia caber no orçamento mensal, de repente, vira uma bola de neve incontrolável. Muita gente fala que o ano só começa depois do carnaval, mas a fatura do cartão costuma ignorar o calendário festivo. A matemática é fria. Em cenários incertos, os juros compostos pesam muito mais do que a inflação para quem carrega passivos. Por isso, eliminar essas pequenas sangrias financeiras é a ação de defesa mais importante. É tapar os furos do casco antes de entrar em mar aberto. E uma vez que o que já existe está protegido, caixa forte e dívidas estancadas, o terceiro passo muda a frequência. Deixa de ser apenas sobre defesa e passa a ser sobre expansão inteligente, diversificar a renda. A regra de ouro atualizada é muito clara. Nunca, sob nenhuma hipótese, depender de uma única fonte de sustento. O conceito romântico de segurança absoluta no emprego tradicional acabou. Se toda a água que abastece uma casa vem de um único cano e uma retroescavadeira quebra esse cano, a seca é imediata. Essa metáfora ilustra o que na engenharia se chama de ponto único de falha. Se um sistema depende de um único componente para funcionar, ele é frágil. Há pessoas que passam 20 anos dependendo exclusivamente da transferência mensal de um único CNPJ. Se um evento geopolítico balança o setor e essa empresa faz cortes, a renda da família vai de 100 a 0 em uma única tarde. A estratégia ofensiva aqui é criar sistemas paralelos. Pode começar pequeno, uma prestação de serviço pontual, uma consultoria, a criação de um produto digital. O que importa é construir uma ponte alternativa antes que a principal apresente rachaduras. E existe um componente psicológico gigantesco nessa diversificação. A pessoa que tem uma segunda ou terceira torneira pingando caminha pelo mundo de um jeito diferente. Negocia melhor, trabalha com menos medo. Sim, o nível de ansiedade despenca. Saber que existe fluxo de caixa vindo de fontes desconectadas traz uma confiança imensa. Só que para ter a energia mental para construir essa ponte alternativa depois de um dia de trabalho, a pessoa não pode estar com o cérebro frito, o que nos puxa para o quarto passo: controlar agressivamente o consumo de informação. Colocar uma cerca elétrica na dieta mental. É o passo mais doloroso para muita gente, porque o vício no caos é real. O direcionamento aqui é cirúrgico: 15 minutos por dia,
15 minutos de leitura focada em fontes de alto nível. É o tempo exato para saber se os mercados derreteram, o resto do tempo é ruído puro. Nada de ficar rodando a tela do celular na cama, consumindo vídeos apocalípticos gerados por algoritmos que lucram com o desespero. Esse ponto não é sobre alienação, é sobre eficiência cognitiva. A nossa arquitetura neurológica foi desenhada para processar esse nível de tensão mundial em tempo real. Exatamente. Se o espaço mental estiver ocupado pelo medo das taxas de juros ou de mísseis, não sobra espaço criativo para resolver os problemas reais que estão na mesa do escritório. Mergulhar no caos crônico é terceirizar o controle da própria mente. Ficar atualizando página de tragédia não é planejamento estratégico, é só sabotagem com luz azul na cara. E, limpando esse ruído constante, sobra tempo e clareza para o quinto e último passo, o grande movimento de longo prazo. Investir na construção de habilidades. Porque os cenários políticos vão mudar. Governos oscilam, a economia sobe e desce, moedas perdem valor. Mas a competência prática, aquilo que a pessoa sabe resolver, permanece intacta. O capital humano é o ativo mais resistente que existe. Bens materiais podem ser confiscados ou destruídos. O dinheiro no banco perde o valor de compra, mas a habilidade é inatingível. Quem entende a psicologia da venda, quem sabe atrair tráfego, quem domina a programação ou a negociação, consegue gerar valor independentemente de qual moeda circula. A pessoa não implora por um espaço no mercado. O mercado é que vai atrás dela para resolver os novos problemas. A habilidade é o único ativo que não sofre tributação e não pode ser taxado por decreto. As desculpas evaporam muito rápido quando se percebe que o conhecimento prático e aplicado é o verdadeiro escudo antiaéreo na vida civil. O que, aliás, prepara o terreno perfeitamente para um check-up brutal da realidade. Tudo isso que conversamos nos leva a um desafio de reflexão muito sério. O questionamento que precisa ser feito de frente para o espelho, sem filtros, é o seguinte: se a fonte de renda principal caísse 30% amanhã de manhã, a sobrevivência básica estaria garantida? É o tipo de pergunta que desestabiliza, porque arranca a fantasia daquela falsa sensação de estabilidade. Ela exige uma resposta de uma honestidade absoluta. E se a resposta for um sonoro não? Se a resposta mental for não, isso significa que a estrutura atual é de vidro. O foco de energia está no lugar completamente errado. Significa que a vida financeira está operando sem margem de erro. Mas o momento de ajustar a rota é agora, não quando a queda acontecer. Descobrir essa fragilidade não é motivo para pânico. É um chamado urgente para ação metódica. O porto seguro é o lugar de consertar o casco do barco, não um meio do oceano quando a tempestade já está estilhaçando o mastro principal. O trabalho duro precisa ser feito enquanto o céu está azul. Porque depois que o vento vira, a única opção que sobra é lutar desesperadamente para não afundar. A normalização de viver sempre no limite é um dos maiores absurdos de hoje em dia. Ficar esperando a água bater no pescoço para só então tentar aprender a nadar. A perspectiva histórica é a melhor vacina contra o pânico. O mundo sempre teve conflitos, guerras e rupturas. A paz global perpétua é uma ilusão. Sempre houve, sempre haverá tensões comerciais e ciclos violentos de recessão. E, no entanto, apesar de todo o caos, existem pessoas estratégicas que continuam crescendo e prosperando. Não porque o cenário econômico ou político é perfeito, mas simplesmente porque elas se preparam. Elas mapeiam o risco e assumem a responsabilidade restrita pelas próprias trajetórias. Não terceirizam o futuro para os humores do mercado. A diferença entre ser uma folha seca voando sem controle e ser uma árvore de raízes profundas está inteiramente nessa postura de antecipação. E isso deixa um conceito muito profundo para ecoar ao longo da semana. O grande segredo por trás de toda essa engrenagem de preparação é a lei da estabilidade emocional em tempos de caos. Uma lei fundamental. No fim das contas, o controle interno vale muito mais do que a tentativa de controle externo. Quem domina as próprias reações impulsivas domina o próprio destino, independentemente do nível de histeria do noticiário. A guerra lá fora só esmaga de verdade quem já perdeu a guerra aqui dentro, na própria mente. Se essa conversa abriu a mente e ajudou a organizar as ideias,
Segue o Sucesso Assertivo 1M aqui no podcast e também o Sucesso Assertivo no Instagram. E compartilha com aquela pessoa que vem à cabeça agora, porque às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente nem imagina o que ela está passando. Para quem sente que precisa organizar as ideias e começar com mais clareza, tem um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está na descrição. E acesse o link na descrição para conhecer o curso sobre como vender no automático sem aparecer. É o momento de assumir o controle. Liberdade começa quando você decide agir. Um passo hoje vale mais do que 1000 planos amanhã. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.